Abra sua Bíblia, por gentileza, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1. 1 Coríntios, capítulo 1, versículos de 10 a 18. Hoje nós estamos sentindo falta de algumas irmãs, estão no encerramento do acampamento das Mulheres Cristãs em Ação, da MCA. Nós estivemos lá com elas na sexta-feira, na abertura. Ontem Priscila também esteve lá trazendo uma palestra e foi muito gostoso estar ali com as irmãs em alguns momentos. E elas estarão retornando agora à tarde. Então vamos orar pelo retorno das nossas irmãs ali. 1 Coríntios capítulo 1, versículos de 10 a 18. Irmão Celso, sua esposa mandou um abraço. Estou mandando de púlpito com muitas testemunhas. Ela falou, manda um abraço para ele. Está abraçado, né? 1 Coríntios capítulo 1, versículos de 10 a 18. Diz assim a palavra de Deus: Irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, suplico a todos vocês que concordem uns com os outros no que falam, para que não haja divisões entre vocês, e sim que todos estejam unidos num só pensamento e num só parecer. Meus irmãos, fui informado por alguns da casa de Cloé de que há divisões entre vocês. Com isso, quero dizer que cada um de vocês afirma: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Pedro, eu sou de Cristo. Acaso Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado em favor de vocês? Foram vocês batizados em nome de Paulo? Dou graças a Deus por não ter batizado nenhum de vocês, exceto Crispo e Gaio, de modo que ninguém pode dizer que foi batizado em meu nome. Batizei também os da casa de Estéfanas. Além desses, não me lembro de se batizei mais alguém. Pois Cristo não me enviou para batizar, mas para pregar o Evangelho, não com palavras de sabedoria humana, para que a cruz de Cristo não seja esvaziada. Cristo, sabedoria e poder de Deus. Pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos é o poder de Deus. Alinhamento para crescimento. Feche seus olhos. Meu Deus, em nome de Jesus, ó Pai, abençoa, Pai, nossos corações agora, nossa vida, e que a gente abra para que o Senhor, ó Deus, possa vir trazendo, meu Deus, o teu amor, renovando a esperança, mexendo, meu Deus, com as nossas estruturas, ó Pai, porque nós oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, Pai. Alinhamento para crescimento. Você pode repetir comigo? Alinhamento para crescimento. Há uma frase, um ditado popular que diz assim: cada cabeça, uma sentença. A gente conhece bem esse ditado. Cada cabeça, uma sentença. E isso, na verdade, traz para a gente um ensinamento muito claro de que cada um de nós pensa de forma diferente. Se você pegar qualquer pessoa, por mais parecida que ela seja uma com a outra, e colocar para conversar sobre vários assuntos, vai haver algum momento em que elas vão divergir. E elas vão dizer assim: eu não concordo com isso, eu não penso dessa forma. É normal, é natural. Nos aconselhamentos que eu faço com casais, normalmente, o viés que eu pego de início, quando há uma questão de que, não, nós somos incompatíveis, há uma incompatibilidade de gênios, aliás, que é uma das maiores causas de divórcio hoje em dia. Eu tenho dito o seguinte: todos somos incompatíveis. Se formos por esse caminho,
não era nem para a gente se relacionar com ninguém, era para a gente viver isolado, cada um numa bolha, porque somos incompatíveis, todos nós. Só que as diferenças podem ser abençoadoras, as diferenças podem nos fazer maiores do que nós somos. Isso é algo interessante. Bom, será possível então alinhar tantas cabeças diferentes? Será possível isso? Qual é o grande desafio, por exemplo, das pessoas que trabalham em empresas quando seus funcionários não estão andando muito bem, não estão concordando? Os desafios é esse, é alinhar. E aí traz palestrante, e aí manda para capacitação, e trabalha relacionamento, a questão do emocional. Porque não basta ser competente tecnicamente, nós temos que ser competentes nos relacionamentos, isso em qualquer lugar. E como alinhar cabeças tão diferentes assim? Se a gente olha para a família, por exemplo, cada um pensa de um jeito, esposa pensa de um jeito, marido pensa de outro, filho pensa de outro. E como é que a gente alinha as cabeças de uma família para irem numa mesma direção? E quando a gente fala de igreja, bom, igreja não acontece essas coisas. Igreja, no momento que a gente se converte, entrega a vida a Jesus, todo mundo tem a mesma cabeça, todo mundo vai para o mesmo lugar. É assim? Não é assim. Não é. Às vezes é até mais difícil, porque a gente, em nome do divino, em nome do espiritual, a gente quer fundamentar a nossa posição e fincar a estaca e dizer assim: eu sou de Cristo e não saio daqui. Essa é a minha posição porque Deus me revelou que é. E é complicado quando alguém diz que Deus me disse. Porque se Deus disse, quem sou eu para desdizer o que Deus disse? Há um pensamento de René Descartes que diz assim: penso, logo existo. E ele vai dizer o seguinte: se cada cabeça tem a sua sentença, então com quem está a verdade? E era um questionamento muito interessante, porque se você diz, não, eu tenho uma verdade, eu também tenho, eu também tenho, eu também tenho, eu também tenho. Com quem então está a razão? Com quem está a verdade? E aí ele começa a viajar em algumas questões, eu não vou entrar nesse mérito agora. James Hunter, que há alguns anos atrás escreveu um livro que fez muito sucesso, chamado O Monge e o Executivo. Quem leu esse livro? Só para eu ter uma ideia aqui. Ok. Ele fala da importância da opinião contrária para manter o equilíbrio. Não sei se você que leu lembra dessa frase. Ele diz que é importante ter uma opinião contrária para se manter o equilíbrio sobre qualquer assunto, qualquer coisa. Isso é muito interessante porque nós não gostamos de ter opinião contrária. Quando alguém chega assim, irmão, eu sempre fiz dessa forma. Não, mas agora vamos tentar dessa forma. Não, eu não concordo. Não concordo. A gente já fecha a janela. Quer ver uma coisa muito simples? Os irmãos viram alguma, e eu fiz de propósito isso, viram alguma mudança aqui à frente? Eu sei que tem gente que concordou, que falou, pastor, olha que legal, ficou muito mais legal. Teve gente que não gostou, mas não veio falar comigo. Fala pelos corredores e acha que eu não sei. Querido, pastor, não vou falar isso para ninguém, vou falar bem baixinho aqui. Pastor, ganhei uma bola assim de cristal no seminário. A gente ouve tudo, não estou brincando. Mas o pastor acaba sabendo de algumas coisas, né? Então assim, mudanças. Aí cada um pensa de um jeito. Eu acho que o tapete tinha que ser vermelho. Não, pastor, acho que o tapete tinha que ser verde. O outro vai dizer, o tapete tinha que ser branco. O outro vai dizer, não tinha que ser tapete, tinha que ser madeira. E cada cabeça vai pensar de uma forma. É óbvio que quando a gente faz alguma coisa, tem um propósito nisso, né? Por que a gente fez isso aqui? Um exemplo só, um parêntese, né? Porque a minha preocupação, queridos, como pastor, é comunicar o Evangelho. E o que nós estamos comunicando? Isso é muito importante. Quando eu tenho aqui atrás, e eu fiz essa análise várias vezes, assisti vários vídeos, pessoas estão sentadas aqui, muitos estão ali acompanhando, mas alguns estão orando no Senhor durante
o sermão. Alguns estão conversando sobre a mensagem, obviamente, não é? Durante a mensagem, alguns estão simplesmente se movimentando. E tudo isso tira a atenção de algumas pessoas. E o foco que deveria estar no que o pastor está dizendo, ou no que o ministro de adoração, na hora que está ministrando, está sendo desviado. Por isso, nós estamos fazendo um teste de tirar o coro para que aqui fique vazio. A minha ideia futuramente é que nem a banda fique sentada aqui, porque vocês também se mexem, vocês também, de alguma forma, têm. Então, a ideia é que os instrumentos eles fiquem meio que espalhados aqui, e vocês também desçam aqui, para que só fique aqui em cima quem está ministrando na hora. Nem o pastor fica aqui se ele não estiver ministrando. Há um propósito nisso. Agora, todo mundo concorda com isso? Não. Tem gente que vai, pastor, mas tem as pessoas idosas do coro, como é que elas vão fazer para descer as escadas e fazer... Bom, para da sala do coro para cá já tem que subir degrau. Para ficar aqui também, para descer também, para subir também. Mas nós vamos testar esse negócio e vamos ver. Há um propósito nisso. Quer ver outra coisa? Dia de ceia. Qual é o dia da ceia? Bom, tinha um dia fixo. Não tem mais. Cada mês nós vamos fazer a ceia num domingo diferente. Porque há pessoas que têm escalas fixas e não tomam a ceia nunca. Porque a ceia só cai naquele dia. Cada mês vai ser um mês de manhã, um mês à noite. Dia 1º de setembro, esse mês, nós fizemos à noite. Pelo menos 2 pessoas vieram falar comigo, uma me abraçou muito emocionada, dizendo, pastor, há 2 anos eu não tomava ceia, porque a minha mãe está acamada e todo domingo de manhã eu fico com ela. E há mais de 2 anos eu não tomava ceia. Como foi bom celebrar a ceia do Senhor novamente. Todo mundo concorda com isso? Não. Domingo, mês que vem, a ceia vai ser dia 20, de manhã. Até, porque dia 20 também é o dia do diácono, né? E nós vamos estar comemorando junto aí na celebração da ceia do Senhor. No outro mês, nós vamos ser à noite novamente e vamos fazer. Queridos, olha, a questão é, cada um tem uma cabeça, cada um tem uma sentença, cada um tem um julgamento de alguma coisa. E como é que a gente resolve isso? Como é que a gente resolve isso? Se você pegar lá em Atos capítulo 15, o concílio de Jerusalém, estava sentado ali todo mundo acerca dos gentios, acerca do como é que ia ser, como é que não ia ser. E aí aquela discussão, e no final da discussão, Tiago levanta-se e coloca assim, olha, mas vai agora, nós vamos fazer isso, isso e isso. Há um posicionamento de alguém que estava na liderança daquele grupo, para que todas as opiniões fossem valorizadas, respeitadas, ouvidas, mas infelizmente nem todas seriam executadas. A grande questão é, nós estamos hoje num processo de nos conhecermos enquanto própria igreja, porque eu tenho percebido que muitas pessoas não se conhecem, e é impossível talvez você conhecer 2.000 pessoas e ter comunhão com todas elas. E conhecimento de pastor e igreja, por isso a necessidade de nós nos alinharmos para podermos crescer. E quando eu falo crescer, não é só numericamente, porque o crescimento numérico ele é uma mera consequência. Mas o crescimento espiritual, o crescimento da unidade, Jesus orou por nós. Jesus disse o quê? Pai, peço para que eles sejam um, como tu és em mim e eu em ti, para que o mundo creia que tu me enviaste. Então, quando nós começamos a analisar essas questões, nós vamos ver o seguinte, o fato é que a igreja é composta de pessoas diferentes, e não tem problema nenhum até aí. O problema é quando eu quero impor o meu jeito de ser, a minha opinião, em detrimento de tudo que está acontecendo. Esse é um problema. Como se eu tivesse a verdade absoluta de tudo, quando não tenho. Não tenho. Infelizmente, pessoas até manipulam outras por conta disso. Sabe aquela conversinha do pé do ouvido, a meia voz? Fuja disso em nome de Jesus. Porque o que não é dito olhando nos olhos e na frente, não era nem para ser dito.
você tem autoridade da palavra de Deus para repreender em nome de Jesus. Seja quem for. O problema é quando nós não aprendemos a submissão, especialmente em questões espirituais. Se queremos ter unidade e alinhamento, precisamos ter submissão. A Bíblia ensina isso, a Bíblia fala sobre isso. E aí, quando nós buscamos na palavra de Deus, mantenha a sua Bíblia aberta em 1 Coríntios. Estamos aqui vendo a primeira igreja batista em Corinto, quer dizer, a igreja primitiva em Corinto, mas parece uma igreja batista, né? Vamos ver lá. Essa igreja foi fundada pelo apóstolo Paulo, uma das poucas igrejas que Paulo batizou gente, e batizou pouca gente, porque Paulo não era pastor, Paulo era missionário, ele não pastoreava a igreja. Em Corinto ele ficou um pouquinho mais de tempo, porque Deus mandou ele ficar, lembra disso? Lá em Atos capítulo 17, 18, ele vai dizer, Paulo, fica aí, porque ainda tem muita gente nessa cidade para você. E mesmo com um monte de coisa acontecendo, Paulo ficou. Por isso que ele batizou Gaio, Crispo. Crispo morava do lado da sinagoga. Então era um negócio assim que Paulo estava lá, organizou aquela igreja. 6 anos se passaram. E 6 anos depois, a igreja estava dividida. A igreja estava dividida. E a Bíblia diz que muita gente estava fazendo muita coisa. A igreja em Corinto era uma igreja assim, abençoada, muita gente boa, muita gente capacitada, mas as pessoas estavam esquecendo do propósito para qual ela foi fundada, organizada, para onde ela deveria apontar, e cada um queria que o seu ministério fosse o mais importante. Perderam o que aqui? A noção do corpo. Corpo. Porque nós somos um corpo, meus irmãos, e aí a grande questão é, a igreja tem ministérios e dons espirituais dados por Deus. E Deus é quem distribui os dons espirituais para que nós possamos exercer os ministérios. O que é isso? Bom, eu tenho um ministério disso, pastor, posso fazer? Bom, Deus te capacitou. Faça. Faça. O grande problema é que a gente quer formalizar demais as coisas. A gente quer que tudo seja formalizado disso. Pastor, eu quero evangelizar os moradores de rua e... Evangeliza, querido. Esse é o ministério que Deus te deu? Vá, faça. A gente às vezes quer, não, mas a igreja precisa ter o orçamento para que eu possa ir e comprar o folheto para distribuir. Podemos ter? Podemos, mas uma coisa não impede a outra. A gente às vezes se trava nesse processo. Bom, e hoje? Como é que a gente faz hoje para a nossa querida e amada igreja estar unida? Como é que a gente faz para alinhar o pensamento, todo mundo olhando na mesma direção? Primeira coisa, você está orando por isso? Você tem orado pela igreja todos os dias para que Deus mostre a direção, para que Deus nos una, para que sejamos uma unidade e sigamos em frente? Primeira coisa, ore. Coloque a igreja na sua pauta de oração. Segunda questão, você está envolvido nisso, você está comprometido com isso. Porque uma coisa é, vamos ver onde é que esse negócio vai dar. Aí a gente se coloca numa posição para ver a coisa andando. Se não afundar, eu entro. Não é isso. Não é isso. A ideia é, eu vou entrar agora e Deus vai cuidar disso. Então eu quero convidar você, igreja, a entrar no barco. A gente está junto para louvar o Senhor. Esse é o nosso propósito. Esse é o nosso propósito. Que diminua os meus interesses pessoais e que os interesses de Jesus sejam exaltados. Que a gente comece a olhar para as pessoas que estão morrendo sem Cristo e a gente comece a chorar por elas. Pessoas que estão se convertendo e estão ali engateando na fé, que a gente abrace essas pessoas e diz, eu vou educar você na fé, eu vou discipular você, eu vou cuidar de você. Um bebezinho. Imagina a Júlia agora, se a gente pega a Júlia, deixa ela aqui, vai todo mundo embora, deixa ela sozinha aqui. Daqui a um mês a gente volta. Ela não vai sobreviver. O bebê espiritual é a mesma coisa, a gente tem matado bebês espirituais ao longo dos anos.
quando a gente não cuida, quando a gente não ama, quando a gente não ensina. Como igreja, nós precisamos amar e chegar junto. Então, nós precisamos estar alinhados. Em primeiro lugar, porque nós somos irmãos. Olha só o que a Bíblia diz, versículo 10. Irmãos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, suplico a todos vocês que concordem uns com os outros no que falam, para que não haja divisões entre vocês. Antes, que todos estejam unidos num só pensamento e num só parecer. A primeira palavra aqui que aparece é irmãos, na Nova Versão Internacional. Na Almeida Revista Atualizada diz assim: rogo-vos, irmãos. A palavra irmãos aqui, querido, não é apenas um jeito de falar, de se relacionar, mas a ideia aqui traz igualdade. Igualdade é o seguinte: eu sou pastor, mas sou seu irmão. O outro é diácono, mas é irmão. O outro é novo convertido, mas é irmão. Eu sou líder de ministério, mas é irmão. A Bíblia, ela traz a gente o seguinte: nós somos no mesmo nível, somos irmãos. Paulo poderia dizer: eu sou o apóstolo que Deus escolheu. Eu sou isso, então, filhos. E quando João, lá nas cartas de João, vai falar filhinhos, é porque João já estava muito idoso e ele fala com carinho aos filhinhos. Ele fala filhinhos isso, filhinhos aquilo, mas não numa postura de arrogância. Paulo está usando a palavra irmão, e a irmão aqui, a palavra é a mesma que era usada para o irmão de sangue mesmo. Traz ideia de respeito, de amor. E quem é que tem irmão aqui? Quem tem um irmão pelo menos? Levanta a mão assim. Quem é irmão mais velho? Levanta a mão assim. Então você sabe o que eu estou falando. Sabe ou não sabe? Aquele irmão mais novo, quando a gente era pequeno, lembra? Vontade, né? Quem é irmão mais novo? Levanta a mão. Eu não sei o que estão pensando não, tá? Mas eu sei que vocês são os queridinhos da mamãe. Quem é irmão do meio? E esses aí, meu irmão, Deus abençoe, vamos orar por eles, porque irmão do meio, eu vou te falar um negócio. Não é mais velho, não é mais novo, ele não sabe muito bem o negócio. Ele era o mais novo até um tempo, e o negócio é confuso. Na igreja é a mesma coisa. Nós somos irmãos, somos uma família, nós cantamos isso. E tem irmão aqui que é irmão mais velho, tem irmão aqui que é irmão mais novo, tem irmão aqui que é irmão do meio. O segundo irmão do meio, nada pessoal, Priscila, é o mais problemático. Aí você tem aquele monte de coisa, nós somos irmãos. Irmãos vivem sempre em união, em alegria, não é? Irmão é uma maravilha. É assim? Irmão briga, irmão discute. Pais e mães aí que têm os seus filhos aí, né, quase na mesma idade. Meu filho, mas não pode isso. Olha, respeita sua irmã, respeita teu irmão, que não sei o que bababá. A gente é a mesma coisa, espiritualmente falando. Deus está olhando para a gente falando assim: respeita o seu irmão, respeita a sua irmã. Para de brigar por besteira. Mas ele ganhou o biscoito, eu não ganhei. Não, mas toma aqui o biscoito para você. Mas, Senhor, ele recebeu a bênção, eu não recebi. Não, toma aqui a sua bênção, para de reclamar. A gente é família. Paulo vai dizer: irmãos, vocês são iguais, respeitem, amor. Como a gente resolve a desavença? Usando o parâmetro de Jesus. Não tem outro jeito. E ele vai dizer: estejam todos unidos num só pensamento. Estar unido. Essa expressão aqui era uma expressão usada quando havia badernas públicas, quando havia problemas de desordem civil. E aí vinha as autoridades, né, e começavam então a colocar aquelas pessoas em ordem novamente. Essa é a palavra usada: estejam unidos. E se não for pelo amor, Deus estará pela pressão. Essa é a ideia. Igreja é de Deus. Já viu aquela expressão que diz: não vem pelo amor, vem pela dor? A gente usa muito isso para quando a gente fala de conversão.
Mas dentro da igreja é a mesma coisa. Ou a gente obedece a Deus e a gente se une, ou a gente vai ser unido. E às vezes ser unido dói mais. A minha avó, por exemplo, teve 12 filhos, 10 homens e 2 mulheres. As 2 mais novas, gêmeas. E eu me lembro, minhas tias, elas são coisa de 3 anos mais velhas do que eu. Meu pai é o terceiro mais velho da lista, então explica aí essa questão, né? E aí eu me lembro, eu era pequeno e via minha avó pegando as 2 lá na roça, né? Pegava uma pelo cabelo, outra pelo cabelo, brigando e pum! Abraça. Sabe, é mais doloroso. Então é muito melhor a gente amar, porque Deus, a gente entendeu isso de Deus, do que a gente amar porque Deus está dizendo, ama. Ama. E às vezes a gente tem que amar de uma forma muito especial. Eu já vi pessoas que choraram em sepultamento, porque estavam se lembrando de mágoas de mais de 20 anos, que não tinham sido resolvidas, apaziguadas. E aí ele fala o quê? Deus te deu 20 anos e você não fez. Hoje é o tempo da gente fazer. Ele vai dizer mente, tenho a mente unida. A mente aqui, a ideia é pensamento, parecer, aplicação. Porque nós temos que ser irmãos em Cristo de verdade, andando na mesma direção. Eu posso não concordar com uma coisa aqui, outra ali, mas a gente vai andando. Conta-se que na era glacial, uma manada de porcos-espinhos, já ouviu essa história? Dos porcos-espinhos? Eles começaram a morrer congelados. E aí eles começaram a se aproximar para se esquentar. Mas à medida que eles se aproximavam, o espinho de um começava a entrar na carne do outro, sangrava, furava o olho, furava a boca, e eles começaram a se machucar demais, aquela manada de porcos espinhos, e eles se separaram. Não, eu não vivo mais aqui, estou todo machucado. E quando eles se separaram, começaram a morrer. E os que sobraram, os pouquinhos que sobraram, falaram, não tem jeito, vamos nos unir. E eles se juntaram. E mesmo com o espinho entrando, mesmo machucando e sendo machucado, era melhor estar aquecido e perto do que morrer congelado, sozinho. Muito mal comparando, eu não estou chamando você de porco-espinho, mas nós somos espinhentos. Nós, seres humanos, somos espinhentos. E a gente tem um poder de machucar as pessoas. E a gente tem uma sensibilidade para ser machucado. A grande questão é, ou nós nos perdoamos e nos agrupamos e caminhamos numa mesma direção, mesmo com dor de um lado, mesmo abrindo mão de uma de outra, ou nós morreremos. E a igreja morre. Segundo lugar, precisamos estar alinhados, pois nós somos de Cristo. Versículos 11 a 13, mas o versículo 11 diz assim, meus irmãos, fui informado por alguns da casa de Cloé que há divisões entre vocês. Essa igreja tinha 6 anos de idade, 6 anos de vida, e estava toda dividida. O fato está no versículo 11, fui informado que há divisões entre vocês. Divisões causadas por quê? Por intrigas, por confusões. Porque o problema deles era a questão espiritual. Não, eu tenho o dom, meu dom é mais importante que o seu. Não, o meu ministério é mais importante. E eles começaram a brigar por coisas espirituais. E começaram a dividir. Começaram a se separar, um por cada lado. Aí vem a dúvida, versículo 12. Olha só, o fato, versículo 11. Tem divisão. Versículo 12, a dúvida. Alguns dizem, eu sou de Paulo. Eu sou de Paulo, porque foi Paulo que organizou a igreja. E eu sou fiel ao que Paulo disse. Porque ele veio aqui pregar o evangelho para mim, eu me converti com ele. O outro vai dizer, eu sou de Apolo, porque Paulo fundou a igreja e foi embora. E Apolo é que ficou aqui, Apolo é que me discipulou, ele que me ensinou os rudimentos aqui da fé. Eu sou de Apolo. E o outro, eu sou de Cefas, de Pedro. O cara nem conhecia Pedro.
Eu sou de Pedro, porque ele é um apóstolo. Jesus disse que sobre a palavra dele organizaria a sua igreja, fundamentaria a sua igreja. Eu sou de Pedro. E alguns mais espirituais ou pseudo-espirituais diziam assim: eu sou de Cristo. Que a gente até impõe a voz, né, para falar essas coisas, né? Eu sou de Cristo. E aí Paulo vai dizer, olha, alguns dizem eu sou de Paulo, de Apolo, de Pedro, de Cristo. A grande questão é eu sou de quem? Eu sou de quem? Eu sou de Paulo? Eu sou de Apolo, de Cefas? Depende, né? Depende da conveniência. Depende da conveniência. Depende da vantagem do negócio. Isso era o que acontecia lá em Corinto. Aí o versículo 13 vem a resposta. Olha que resposta que Paulo vai dar, em forma de pergunta, né? Acaso Cristo está dividido? Qual é a resposta? Qual é a resposta? Foi Paulo, quem está escrevendo é Paulo. Foi Paulo crucificado no lugar de vocês? Não. A resposta, não. Vocês foram batizados em nome de Paulo? Não. Então não venha com essa história de que eu sou de Paulo. Paulo já acaba com o negócio ali. Não venha com essa história que eu sou de Apolo, que eu sou de Pedro, de Cefas. Nós somos de Cristo. Nós entregamos nossa vida a Jesus. Ele é a razão da nossa fé, da nossa existência. Sem Ele, nada do que se fez seria. Ele é o Senhor. Então a grande questão é, eu não sou de um, de outro, nós somos irmãos e nós pertencemos a Cristo. Quando a gente fala que a igreja é de Cristo, em dois sentidos. Ela é de Cristo porque ela pertence a Cristo, e ela é de Cristo porque ela vem de Cristo. Então Cristo nos envia e Ele toma conta de nós. Então a grande questão é divisões que aconteciam lá em Corinto e que por vezes acontecem entre a gente, porque igreja só muda de século. Mas as pessoas são muito parecidas. Porque o pecado continua sendo o mesmo. O pecado que nos afasta de Deus, das pessoas, de nós, continua sendo. Então nós pertencemos a Cristo. Então precisamos estar alinhados, porque o cabeça dessa história é Jesus. Por isso é que nós podemos, com tantas cabeças e tantas sentenças e tantas direções diferentes aqui, seguindo uma mesma direção, porque nós seguimos e somos submissos a Jesus. Ele é o Senhor da igreja e nós seguimos a Ele. Seguimos a Ele. Terceiro e último lugar, precisamos estar alinhados, pois a nossa pregação é uma só, a cruz. A nossa pregação é uma, é a cruz. Versículo 17 e 18, a Bíblia diz: pois Cristo não me enviou para batizar, mas para pregar o Evangelho, não porém com palavras de sabedoria humana, para que a cruz de Cristo seja esvaziada, pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos é o poder de Deus. Sabedoria de palavras, mensagem da cruz. Olha só que distinção que ele faz aqui. Porque quando a gente fala de sabedoria de palavras, Paulo estava dizendo o seguinte: olha, eu fui ensinado nas melhores escolas de retórica do Império Romano. Paulo discutiu lá no Areópago porque ele tinha condições. Ele era um homem inteligente, formado, um homem que conseguia passear pelos epicureus, pelos estoicos, que eram duas linhas filosóficas muito fortes naquela época. Paulo dominava aquele negócio. Paulo não foi escolhido por Deus porque ele era uma pessoa qualquer. Ele era uma pessoa que Deus pegou ele e falou: é você, Paulo. É você. E Deus o capacitou espiritualmente e usou tudo aquilo que ele já tinha para alcançar o objetivo da pregação da palavra. Então Paulo está dizendo: eu não estou aqui pregando para vocês com sabedoria de palavras, não. Eu poderia. O que Paulo está dizendo é isso. Eu poderia estar aqui.
Eu poderia fazer vocês chorarem agora, eu poderia contar uma história feliz, vocês iam rir, eu poderia fazer vocês chorar, rir ao mesmo tempo e tal, mas eu não estou aqui para mexer com isso, eu não estou aqui para brincar com vocês. Eu não estou aqui com sabedoria humana, eu estou aqui com a mensagem da cruz, que é loucura para quem não crê, mas para quem crê é o quê? Poder de Deus. Você pode repetir isso? Poder de Deus. É essa a mensagem que está sendo anunciada. Poder de Deus. Não há explicação aqui científica, filosófica, humana para quando um pecador aceita Cristo e muda a sua vida. Não há. Quem já teve a sua vida transformada sabe disso. Quem já teve alguém perto de você que teve a vida transformada por Jesus sabe. Como é que você explica isso? Não tem explicação. Não tem tratamento, não tem terapia, não tem nada. Isso tudo é importante? Claro que é. Mas não é isso que transforma o coração do homem. O que transforma o coração do ser humano é o poder de Deus. E eu preciso crer. Então, se você hoje está aqui nessa manhã e ainda não entregou a sua vida a Jesus, é hoje o momento de entregar a vida a Jesus e de receber na sua vida o poder de Deus. Poder de Deus. Nós pregamos a cruz, porque ela unifica a igreja. Ah, mas eu não concordo com esse negócio aqui, mas a cruz está aqui, então eu vou. Ah, mas eu não concordo com aquilo ali, mas a cruz está ali, eu vou. Ah, mas aquela pessoa me incomoda demais, pastor, e onde ela está eu não gosto de estar, mas a cruz está aqui, então eu vou. O que unifica a gente é a cruz de Jesus. Queridos, olha, o que a Bíblia nos ensina é que só a cruz nos faz parar de perder tempo discutindo sobre coisas e começar a nos atentar para as pessoas que estão morrendo sem salvação. Quantas horas de reuniões infrutíferas, improdutivas, quantas horas de bate-papo que não levaram a lugar nenhum podem ser somadas, e nesse tempo, quantas centenas ou milhares de pessoas foram para o inferno por nossa causa. É isso que a Bíblia nos ensina lá em Ezequiel. Nós somos o atalaia. A igreja precisa anunciar, porque o sangue será cobrado da nossa mão. Agora, se nós anunciarmos, se nós nos alinharmos para crescer em direção a Jesus, esse sangue não será cobrado de nós. Precisamos crescer com saúde espiritual. Precisamos nos alinhar com Jesus e com alegria. É por isso que a gente diz que no serviço do meu rei, eu sou feliz. Eu sou feliz. Somos uma família, propriedade de Jesus Cristo, unidos pela cruz. Feche seus olhos agora. Quando eu peço você para fechar os seus olhos, eu quero que você apenas reflita sobre a sua própria vida. Que você não se distraia com nada que está acontecendo. Eu quero dizer para você que o poder de Deus, ele se manifesta na vida daquele que crê. Então, se você hoje quer entregar a sua vida a Jesus, é só você dizer: Senhor, meu coração está aberto, eu quero Jesus. Há alguém que quer entregar a sua vida a Jesus agora, nessa manhã? Levanta a sua mão. Eu quero orar por você. Eu quero orar por você. Não estou convidando você para fazer parte da igreja, membro da igreja agora. Estou dizendo para você entregar a vida para Jesus. Você quer entregar a sua vida a Jesus? Levanta a sua mão onde você está. Eu quero orar pela sua vida. Há alguém nessa manhã que já tem lutado com isso no seu coração? Alguém que já tem tido momentos de oração, de luta interior, íntima, mas que ainda não entregou a vida para Jesus? Levanta a
sua mão agora, receba de Deus o poder, a paz, a esperança, a salvação. Alguém? Essa mensagem hoje, Deus colocou no meu coração de uma forma muito especial para os membros de nossa igreja. Pessoas que eu ainda não conheço profundamente, mas o que o Senhor conhece. E Deus sabe o que está lá no íntimo do seu coração. Deus sabe das nossas necessidades. E em nome de Jesus eu quero convidar você que é membro da igreja. Você quer estar alinhado como igreja para que experimentemos um crescimento real e verdadeiro, espiritual. Então fique em pé no seu lugar. Este é um apelo específico para os membros da primeira igreja batista em Vila da Penha. Se você crê que nós somos irmãos, que se você crê que Jesus é o cabeça desse corpo, que se você crê que a cruz é a nossa mensagem, então em nome de Jesus, coloque-se em pé. Talvez você ainda não seja membro da igreja, mas está frequentando assiduamente. Eu quero convidar você também a ficar em pé e a dizer: eu creio, pastor, eu quero o poder de Deus na minha vida. Eu quero estar alinhado para crescer. Esse é o momento. Nós vamos louvar ao Senhor nesse instante. E se você que está sentado quiser ficar em pé também para louvar ao Senhor, fica agora em nome de Jesus e louvemos ao Senhor com esta canção que diz que o alto preço já foi pago. O alto preço já foi pago por Jesus. Que nós, a nossa miséria já foi comprada pelo Senhor. E nós podemos viver juntos em união. Amém? Louve ao Senhor. Sei que foi pago um alto preço. Se você sabe a letra, feche seus olhos. Para que contigo eu fosse o meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, Ele pensava em ti, Ele pensava em mim, pensava em nós. Eu sei que foi Agora pago. abra os seus olhos e olhe ao seu redor enquanto canta. Sei que foi pago. Vamos? Eu sei. Pode olhar. Olha ao redor. O alto preço Olha para trás, para frente, para o lado. Essas pessoas. para que contigo Jesus pagou pela vida dela. meu irmão. Quando Jesus derramou a sua vida. derramou sua vida, Ele pensava em você, meu Ele irmão. pensava em ti, Ele pensava também em Ele mim. pensava em mim, Ele pensava nessa igreja pensava em agora. nós. Ele pensava aqui agora, nesse momento. E nos via redimidos por seu sangue, lutando um bom combate no Senhor. Olha isso agora. Lado a lado, trabalhando, Sua igreja sua igreja edificando e rompendo as as barreiras.
separar. Mas olhando para Jesus, Nossos olhos em Cristo, unidos iremos andar, e na força do Espírito Santo nós proclamamos aqui e temos um compromisso de sermos o sol do coração do Senhor. E por mais que as trevas militem e nos tentem separar, com os nossos olhos em Cristo, unidos iremos andar. Unidos iremos andar. Unidos iremos andar. feche seus olhos agora. Continue o instrumental aqui, permaneçam aqui. Senhor, em nome de Jesus, toca no coração de cada pessoa aqui, Pai. Mesmo aquela mais resistente, que o poder do Teu Santo Espírito esteja quebrando a barreira, Pai. Olha, meu Deus, para o nosso coração agora. Olha, Senhor. E ainda em oração eu quero dizer para você, eu quero desafiar você. Se há alguma pendência entre você e algum irmão em Cristo, você vai resolver isso hoje. Ou após o culto, hoje à tarde, você vai dar um jeito. Mas em nome de Jesus, o sacrifício de Jesus não foi em vão. Ele pagou o preço. E nós precisamos estar alinhados para crescer. Olhando além do meu interesse, olhando além do meu ministério, olhando para o corpo, olhando para a igreja de Jesus. Vamos cantar mais uma vez na força do Espírito Santo. Você pode dar a mão à pessoa que está do seu lado, pode fechar os corredores aqui, lá em cima também. Dê a mão à pessoa que está perto de você e louve. Nós proclamamos aqui e temos um compromisso de sermos um só coração do Senhor. E por mais que as trevas militem e nos tentem separar, com os nossos olhos em Cristo, unidos iremos andar. Espírito Santo, nós proclamamos aqui e temos um compromisso de sermos um só coração do Senhor. E por mais que as trevas militem e nos tentem separar, com os nossos olhos em Cristo, E nós fazemos, ó Deus, esta oração em nome de Jesus. Amém, Senhor, amém. Abraça a pessoa, cumprimenta a pessoa que está do seu lado, diga: Deus te abençoe.
E o povo de Deus diz: amém. Louvado